Olá, todo amor, luz, paz e sabedoria aos dias. Continuamos então com as nossas aulas e hoje vamos para a aula 19, ainda no capítulo 2, com as experiências que o Sr. Guy Ballard vem vivendo através dos ensinamentos, orientações do amado Mestre Ascensionado Saint Germain. Então, o último episódio, vamos dizer assim, o último momento em que nós estivemos acompanhando o Sr. Guy Ballard, nós recebemos aí através do aprendizado que o Sr. Guy Ballard recebeu, do mestre, as orientações sobre a consciência projetada. Então, o mestre explicou o que é essa consciência projetada, algo bastante interessante e que é prático, como tudo aquilo que nós temos observado através desses ensinamentos. A vida é pura prática, ou seja, nós necessitamos realmente aplicar aquilo que nós entramos em contato através da sabedoria, que, como já foi dito, está aí disponível desde todo sempre para a humanidade. Infelizmente, toda essa sabedoria ela foi sendo ocultada, por um lado, para preservar a sua pureza, a sua originalidade, porque muitas mentes, muitas personalidades se voltaram através do desejo de uma ambição, de um egoísmo muito acerbado, muito forte, querendo utilizar e utilizando, infelizmente, de forma errônea, esses grandes ensinamentos, essa grande sabedoria. Claro que absolutamente nada fica impune, e no sentido não de castigo, mas sim de retorno da própria energia. Então, aqueles que se valeram, ou até mesmo ainda hoje se valem do grande conhecimento do universo para fins egoístas, obviamente terão o seu retorno de acordo com o que estão produzindo, nada mais, nada menos do que isso. Então é importante que a gente observe aí, deixe bem claro que todos os ensinamentos têm um único propósito, que é libertar a vida, e não só a minha vida, a sua vida, mas a vida do planeta de uma forma geral, seja no reino humano, no reino elemental, os próprios anjos, ou reino angélicos que estão aí trabalhando, empenhados para que nós vivamos em harmonia e numa real e perfeita irmandade, como assim o é em todo o universo. Então, vamos analisando, vamos pensando a respeito, porque estes são os ensinamentos que nos direcionam para aquilo que é o grande chamado que os mestres ao longo do tempo vêm nos apontando, nos sinalizando para que a gente consiga realmente alcançar essa aplicação de tamanha sabedoria daquilo que é a grandiosidade do coração, da consciência de Deus, ou consciência cósmica. Bom, então falamos sobre a consciência projetada, está na aula anterior, e ali nós vimos como é importante a consciência projetada nesse sentido de conseguir alcançar experiências que estão e vão acontecer através dos sentidos mais internos. Não é algo inconsciente, não é algo que esteja sendo colocado de uma maneira simplesmente para fins egoístas ou mera curiosidade, não. Ali o mestre deixa muito bem claro, olha, você aprenderá a utilizar a consciência projetada, você fará uso dela e isso para que possa ser instruído, isso para que você possa aprender. E assim cada um de nós, não é só o Sr. Guy Ballard. É importante a gente lembrar sempre que o Sr. Guy Ballard foi treinado, foi orientado nos meios internos, ou seja, vamos lembrar aqui dos momentos em que ele saía do corpo físico, quando ele era mais jovem, inclusive. Então, ele passou algo em torno de 30 anos sendo orientado
antes que o mestre aparecesse para ele. Então é um período considerável para nós aqui, olhando através da nossa ótica humana, um tempo razoável para uma preparação. Então, não vamos considerar ou entender que, olha, é somente o Sr. Guy Ballard, não, todos nós, mas a gente também tem que levar em conta que há uma preparação para isso, que há uma direção para essa necessidade de crescimento, desenvolvimento, e isso faz com que a gente alcance uma realização, mas é treino, é disciplina, e é algo que infelizmente nós não estamos tão habituados assim, porque lamentavelmente, né, nós nos viciamos, nós nos condicionamos a certos padrões e certas formas de viver que não são, na verdade, em nada compatíveis com aquilo que a gente chamaria de níveis elevados, daquilo que é a espiritualidade na sua realidade. Por isso que a gente tem uma dificuldade, não, pelo menos a maior parte de nós, temos essa grande dificuldade de entrar em conexão com coisas mais elevadas. A gente fica lá, quem sabe um minutinho ou outro, né? Acha tudo maravilhoso, mas não consegue sustentar isso durante muito tempo. Porque também nós estamos cercados por criações muito complexas, muito difíceis que existem nesse mundo. Então, vamos seguir, vamos lá, vamos junto com o Sr. Guy Ballard para ver como é que foi esse processo da consciência projetada, o que aconteceu aí. Então o Sr. Guy Ballard, ele começa o seu treinamento através da consciência projetada, né? E com isso é importante, é interessante a gente observar o seguinte, diferente da experiência anterior que ele teve, onde ele saiu do corpo físico, né? Ou seja, ele se desmembrou ali, teve esse desdobramento, né, do corpo físico, o corpo físico ficou e o Sr. Guy Ballard foi no seu corpo sutil visitar lugares, certas regiões, junto com o mestre. Aqui não, aqui toda essa projeção acontece dentro da consciência do Sr. Guy Ballard, ou seja, é o Sr. Guy Ballard ali fechando os olhos e vendo tudo acontecer como se fosse uma grande tela de cinema, mas ele sentindo tudo isso, como se ele estivesse ali realmente, sabe, vivendo através do corpo, né, se movimentando. Então é uma experiência realmente muito interessante para a gente tentar analisar. Eu acho que comparativamente, né, eu acredito que todo mundo já tenha tido, ou se não teve, pode ser que venha a ter um sonho que é muito vívido. Você tem aquela sensação, aquela impressão de que você está realmente, sabe, ali, aquilo está acontecendo mesmo, né? Ou seja, como se fosse no estado de vigília, né? Ali acordado, parece que as coisas são materializadas. Então, comparativamente é algo próximo a isso, não é exatamente isso, mas é só para a gente ter uma ideia e conseguir referenciar, tá bom? Então, o mestre e o Sr. Guy Ballard vivem a cena em pensamento, né? Eles estão ali vendo isso acontecer, e os dois ao mesmo tempo, sincronicamente, né? Uma conexão, por isso que o mestre está ajudando o Sr. Guy Ballard nesse sentido. Então, todos os sentidos estão ativos. O Sr. Guy Ballard consegue perceber tudo através do toque, né? O tato, o cheiro, a audição, a visão. Estão todos os sentidos ali aguçados, perfeitamente em atividade, assim como os sentidos mais internos, como a gente fala, principalmente, né? Então, eles são, vamos dizer assim, eles vão, na verdade, para uma viagem onde eles chegam no deserto do Saara. Então, o objetivo do mestre é mostrar para o Sr. Guy Ballard aí uma civilização que existiu há muito tempo atrás. Mais precisamente algo em torno de 70 mil anos atrás. Puxa vida, 70 mil anos atrás, olha só que coisa interessante, 70 mil anos. Então, nessa região do deserto do Saara, se apresentava uma região muito fértil, muito próspera, com clima subtropical, ou seja, era um clima agradável. Não era um calor escaldante, uma situação desconfortável
o corpo, né, para o corpo físico. Não, era um lugar com um clima muito agradável. Olha a diferença, isso há 70 mil anos atrás. Então, essa civilização existia ali. E uma civilização realmente muito rica, né, muito bela, muito cheia de prosperidade, né? E o Sr. Guy Ballard, ele caminhando, né, entrando nessa cidade, nesse reino, nesse lugar, ele percebia que ele caminhava com uma facilidade, uma leveza muito grande, como se ele estivesse realmente flutuando. E isso chamou muito a atenção do Sr. Guy Ballard, e o mestre vai aí, claro, né, dando as diretrizes, as orientações para o Sr. Guy Ballard. Os habitantes da cidade, eles tinham uma facilidade muito grande de conexão com a própria divindade. Então eles se reconheciam como filhos de Deus, né? O Sr. Guy Ballard está dentro dessa cidade, está vendo as pessoas ali, está caminhando entre elas, ele está vivendo aquela cena igualmente como se nós estivéssemos aqui andando pela cidade onde moramos, a rua, enfim, o bairro. Ele está lá caminhando, e isso fazendo todo esse processo através da consciência projetada. Então, algo sensacional, algo maravilhoso, né, de se pensar, tentar se imaginar, conseguir realizar isso. Então, essas pessoas, elas seguiam as leis de Deus, então tinham muitas facilidades, tinham uma compreensão muito profunda sobre aquilo que é a organização da vida, como funciona. Então, as coisas que aconteciam ali, de acordo com o Sr. Guy Ballard relata, pareciam ser coisas impossíveis, milagrosas, até muito diferentes, muito estranhas até, se for pensar, né? Ou seja, não é usual, comum para aquilo que a gente vê hoje. Já pelo fato dele entrar na cidade, as pessoas parecem que estão flutuando, ele mesmo se sente ali caminhando como se estivesse flutuando. Então, é bem diferente, e aí parece que tudo é muito milagroso. E aí o mestre diz assim: não importa quão estranha, insólita e impossível possa parecer uma experiência ao estado atual da mente da humanidade, isto não constitui prova alguma de que não existe uma lei maior e uma inteligência mais sábia que atuam para produzir maiores maravilhas na criação que nos rodeia em todo momento. Então o mestre está colocando aqui, por mais que a nossa mente, por mais que nós não acreditemos nas coisas, por mais que a gente não compreenda, que venha essa ideia, né, que se propagou de que, olha, existem os milagres, né, as coisas que são inexplicáveis. Não há coisas inexplicáveis, tudo é explicável, tudo é muito lógico, e existe uma ordem, uma regra por trás de tudo. Só que, infelizmente, nós nos limitamos muito através dessa nossa condição humana, e é o que o mestre está falando aqui. Por mais que não se acredite, por mais que tudo que esteja sendo dito aqui, registrado, não configure para a mente, né, para a grande maioria das mentes, como sendo algo real, isso não invalida as leis, ou seja, não muda nada e não determina, né, ou não especifica que, olha, não existe tal coisa. Então a gente tem que tomar um grande cuidado aí, porque existe sim uma lei maior e uma grande inteligência controlando tudo, com toda certeza, em todo o universo, e é isso que a gente está aprendendo e tentando ajustar através do nosso aprendizado. O conhecimento das grandes mentes da humanidade no mundo externo de hoje é para esta grande sabedoria interna e poder, como o entendimento de um bebê o é para o estudo do cálculo integral ou diferencial. Ou seja, o conhecimento que nós temos hoje, né, ou seja, toda a nossa sabedoria em termos de ciência, toda a grandiosidade, a tecnologia, tudo isso que a gente considera como sendo um avanço fabuloso, sensacional, através de tudo aquilo que a humanidade conseguiu alcançar, no final das contas, isso é só uma pequena partícula, ou seja, um fragmento
comparado a tudo aquilo que é a grande sabedoria que existe no universo, essa sabedoria interna que tem todo o poder e detém todo esse poder e conhecimento. Então, comparado, né, o que nós temos hoje em termos de sabedoria e tecnologia, falando em termos de humanidade, comparado a essas grandes leis, a essa grande sabedoria universal, é como o mestre diz aqui, é como se fosse um bebê tentando aprender aí, ou sendo instruído sobre cálculo integral ou diferencial. Ou seja, não compreende nada, não entende nada. Então nós temos sim um conhecimento, uma sabedoria que vai muito além daquilo que a nossa vã consciência conceba, que está muito distante. Por isso que é bem interessante aquela velha e famosa, já batida frase do querido Sócrates, né? Só sei que nada sei. E é uma grande verdade. Nós não sabemos absolutamente nada. Então, por mais que a gente percorra aí os caminhos da ciência, né? Que a gente tenha aí, quem sabe, inúmeros diplomas, sejamos pós-doc, não estou aqui desmerecendo nenhum certificado, mas a gente tem que ter a humildade de entender que, olha, realmente eu não conheço e não sei tudo que existe no universo. Por quê? Porque é grandioso demais para a gente alcançar. Mas nós podemos e devemos sim buscar essa luz, buscar essa sabedoria, porque é para isso que nós estamos aqui. Então, essa simplicidade, essa humildade, ela só dá conta de que nós estamos caminhando para aquilo que é a grande sabedoria, que é infinita, não acaba e a gente não consegue organizar muito bem isso na mente. O mestre e o Sr. Guy Ballard vão então ao edifício central, que o Sr. Guy Ballard descreve como sendo muito bonito, suntuoso, algo assim de encher os olhos pela beleza. E aí conhecem ali o rei, que na verdade esse rei, naquela ocasião, 70 mil anos atrás, o rei que se apresenta para eles era uma encarnação do mestre ascensionado Saint Germain. Então há um encontro aí com uma encarnação anterior do mestre Saint Germain, assim como o Sr. Guy Ballard foi também ver, né, foi conhecer lá algumas encarnações dele, né? Então o mestre está aqui passando essa direção, mostrando como as coisas acontecem, como a vida funciona através dos tempos, dos séculos, dos milênios, enfim. Então, eles, diante do rei, aparece ali, né, no momento, uma jovem de cabelos fios de ouro. O Sr. Guy Ballard fala, é uma jovem lindíssima, muito bonita, que tinha cabelos fios de ouro que pendiam quase até o chão, quase até o piso. Então, cabelos enormes, né? E os olhos dessa jovem, eram olhos penetrantes de um azul violeta. Olha que descrição de alguém. Falou assim, olha, fios de ouro, né? Cabelos enormes, olhos assim vivos, brilhantes, de um azul violeta. Meu Deus, como é, né, essa beleza? Realmente algo muito, muito interessante, se não fascinante. E essa jovem, neste momento, naquela encarnação, era nada mais, nada menos do que a atual senhora Edna Ballard, ou mais conhecida, né, como Lotus. Edna Ballard é a esposa, né, de Sr. Guy Ballard, nesta encarnação deste tempo agora, né, que foi em 1930, né, em 1930 a senhora Edna Ballard era casada, né, com o Sr. Guy Ballard. E há 70 mil anos atrás, ela era a filha desse rei que, na ocasião, então, era uma encarnação do mestre Saint Germain. Então veja como a história aí, né, ela vai costurando, vai trazendo tantas e tantas idas e vindas deste planeta. Aí o Sr. Guy Ballard diz que aparece um jovem também, né, de 20 anos, e esse jovem, né, o Sr. Guy Ballard fala aproximadamente 20 anos, um jovem já
um jovem adulto, né? Então, esse jovem de 20 anos era a encarnação também daquele que o Sr. Guy Ballard encontrou lá em Luxor, o sacerdote de Luxor, o sacerdote maior, que é o filho atualmente, né, ou seja, em 1930, atualmente o Donald Ballard, o filho do Sr. Guy Ballard com a dona Edna Ballard. Então, são os reencontros aí, essas idas e vindas vão acontecendo. Aí tem um jovem de 14 anos também, filho do rei, né? Então ele tem 3 filhos, tem a moça, tem esse outro jovem de 20 anos e tem esse mais jovenzinho ainda de 14 anos que lá no templo de Luxor era o sacerdote assistente, né? do grande sacerdote lá. E esse aqui também, obviamente, é o Sr. Guy Ballard, tá? Uma encarnação do Sr. Guy Ballard. Então, o jovenzinho de 14 anos que aparece aqui é a antiga encarnação do Sr. Guy Ballard nesse momento aí, desse reinado no deserto do Saara. Então, nessa ocasião, né, quando o Sr. Guy Ballard está ali conhecendo, o Sr. Guy Ballard conta, né, ele descreve que, olha, ali reinava a perfeição naquele reino, né? O império era realmente dirigido, organizado, direcionado com muita sabedoria por esse rei, né? E por grandes mestres que ali se encontravam. Então, o ser divino estava presente, não o ego, né? Não era o ego, não era a personalidade, como acontece conosco hoje, como acontece da maneira como nós vemos hoje, que comandava, né, a vida, e sim o ser divino, e sim essa consciência suprema. Isso é uma diferença muito considerável para a gente levar em conta. O império respirava uma grande paz, felicidade e prosperidade. Então, tudo era tranquilidade, era luz, era beleza, era assim que funcionava. Okay? Então, o rei era a sabedoria encarnada. O rei era essa fonte, né, provedora, acolhedora, que dava ali para as pessoas todo o cuidado, toda a atenção e tudo aquilo que era necessário para que se pudesse, né, viver de maneira feliz, de maneira equilibrada, de maneira direcionada. Okay? Então, não existia exércitos porque tudo era paz, então não havia necessidade, né? Não se desconhecia os conflitos, se desconheciam essa coisa sabe, das diferenças, do ego querer dominar, de querer poder, isso era inexistente, né? O povo no seu coração tinha esse olhar, essa atenção voltada para Deus. Então, uma outra situação, uma outra circunstância. Então, existiam ali 14 mestres ascensionados, né, ou 14 mestres que eram os dirigentes, né, e também junto a esses mestres existiam mais outros 14 mestres, eram 28 dirigentes que orientavam os povos, né? Ou seja, o grande reinado tinham vários povos e esses povos eram orientados por esses dirigentes, por essas grandes mentes. Então, é uma hierarquia, é uma ordem muito perfeita, onde todos estão conectados, sintonizados, falando a mesma língua. Não é como a gente tem hoje num país onde você tem lá um dirigente que tecnicamente deveria ser aquele que dá a direção sábia, correta, equilibrada, os bons exemplos, e você tem todos os outros seguindo. Não, aqui a gente tem completamente o contrário. Eu estou falando aqui Brasil, mas a gente tem isso pelo mundo, né? Infelizmente, liderança completamente perdida, incoerente, desequilibrada, ou seja, a personalidade pura atuando o tempo todo, e a gente encontra diversas variações nos governos, né? Sejam eles municipais, estaduais, enfim, a gente não tem lideranças que estejam realmente alinhadas e com um propósito maior de levar a vida, né, em equilíbrio, em paz,
para todas as pessoas, para toda a população. Naquele momento, naquela época, naquele período, nesse reinado, isso existia como a base de tudo. Então fazia toda a diferença. Esse foi um dos períodos da chamada Idade Dourada, né? É só a gente lembrar que a queda do homem, né, aconteceu, lá nas primeiras aulas, a queda aconteceu em torno de 50 mil anos atrás. Tá? 50 mil anos atrás foi quando aconteceu a queda do homem. E aqui a gente está falando de 70 mil anos atrás. Então, tem um intervalo aí, um período, né, onde ainda existia esses últimos momentos aí da Idade Dourada. Então, o mestre também diz assim: em um futuro não muito distante, em tua amada América, está falando aqui do nosso continente americano, se dará um reconhecimento similar do verdadeiro ser interno. Então, o mestre diz: olha, a América vai mudar, a América será e é uma terra prometida como um lugar onde a divindade se manifestará cada vez mais. Interessante, né? A gente tem até, eu lembro de tem alguns estudos, né, só citando aqui, para quem é da religião espírita, vai encontrar, né, alguns estudos que falam que o Brasil, né, é a terra do Evangelho, né? Ou seja, fazendo uma menção do Brasil, da América do Sul, aqui dessa parte, inclusive o Brasil, dizendo que é uma terra prometida para difundir o Evangelho, para difundir a palavra, né, de Deus, enfim. E a gente tem muitos movimentos com toda certeza acontecendo, mas a gente ainda não chegou nesse período, né, de uma elevação tão precisa. A gente ainda está muitos conflitos, muita confusão, muitas disputas de ego através da própria religião, inclusive, né? Mas o mestre está falando aqui especificamente, né, da América, ou seja, os Estados Unidos aqui têm um papel muito importante em relação ao planeta, em relação ao mundo. Então ele diz assim: a América é uma terra de luz, assim como já foi, né? Como já foi uma terra de imensa luz nas civilizações do passado. Em eras passadas foi uma terra de grande luz e uma vez mais assumirá sua herança espiritual. Então a América vai voltar, vai estabelecer essa esperança, né, de que a espiritualidade ela aconteça novamente dentro do nosso cenário aqui e se expanda para o mundo. A América tem um destino de grande importância para com as outras nações do planeta. É algo que fica bem registrado aqui nas palavras do mestre através daquilo que são as orientações para o seu Guy Ballard. Uma forma similar de governo perfeito se dará em um período posterior, ou seja, nós teremos aqui no continente americano um governo perfeito, né? Difícil de acreditar hoje, olhando para os governantes que nós temos, fala assim: meu Deus, como assim? Mas hoje a gente não consegue enxergar, mas isso são as palavras de um mestre liberto daquilo que é orientação, que aconteceu lá em 1930. Então olha só, né, esse período que já passou, muita coisa mudou, mas é óbvio, isso não é agora, nesse momento, isso está acontecendo, é um movimento que vai se estabelecendo ao longo do tempo. Então, quando vocês tiverem se desenredado de certos grilhões internos que pendem como fungos e minam suas forças como um vampiro. Então, enquanto nós não nos libertarmos do ego, enquanto nós realmente não nos desprendermos daquilo que é as condições da personalidade, permitindo que a divindade realmente se estabeleça, saindo da ideia, né, egoísta das religiões, enfim, lamentavelmente estamos presos ainda a todas essas condições e outras tantas, né? Então, enquanto isso não acontecer, a gente vai estar sendo consumido por todas essas criações que nós mesmos projetamos e continuamos sustentando por aqui. E aí o mestre diz assim:
Meus amados da América, não desanimem quando as nuvens negras pareçam estar baixas, ou seja, é o que eu diria assim, hoje, por exemplo, né, esse período que nós estamos vivendo é um período de nuvens negras mesmo, está pairando aí as nuvens bem complicadas, mas não desanime, vamos manter a fé, vamos manter a certeza de que as coisas mudam e realmente vão mudar, como já aconteceu tantas vezes ao longo da história, né? Mas nós temos aí um caminho que realmente vai nos levar para essa elevação, para esse ponto mais alto, onde a gente vai conseguir enxergar aquilo que é a realidade da vida. Detrás da nuvem que parece ameaçadora está a pura luz cristal de Deus e seus mensageiros, que é o que o mestre está fazendo aqui. Ele é um dos mensageiros que conseguiu se libertar, né? Ou seja, um filho de Deus que conseguiu se libertar e mantém o seu propósito de ajudar os irmãos que ainda, né, estão aqui meio adormecidos, né, ou completamente adormecidos. Então, os mestres ascensionados de amor e perfeição são aqueles que vigiam os Estados Unidos. Então, a gente tem que ficar bastante tranquilo, porque vai vir uma grande glória a partir daí. Estados Unidos, continente americano, e isso vai se espalhar por todo o planeta. Uma por uma estão chegando grandes almas despertas que se farão claramente conscientes de seu próprio magno e inerente poder divino. E estas pessoas serão colocadas em posições oficiais do governo. Então, estão sim sendo preparados muitos homens e mulheres que têm essa consciência, esse desejo e estão abraçando essa causa, esse propósito de vir para cá e trabalhar em prol da humanidade. E todos nós aqui, eu diria assim, estamos também sendo fomentados, estamos sendo instigados a alcançar isso, porque entre encarnações ou nas encarnações, nós vamos obviamente recebendo instruções e quanto mais despertos nós estivermos, naturalmente vamos nos preparando para trabalhos, para serviços, para responsabilidades ainda maiores. Depende do desejo e objetivo de cada um de nós. Mas isso naturalmente vai acontecendo e tem alguns que já estão realmente muito adiantados, muito à frente e querem contribuir de forma mais efetiva. Que bom, graças a Deus, né? Somos todos irmãos com o mesmo objetivo de alcançar essa libertação. Então, desta maneira, voltará a Era Dourada a reinar sobre a Terra. Então, vai voltar a Era Dourada, com toda certeza ela vai acontecer de novo no nosso planeta, por mais que a gente não consiga ainda perceber isso com tanta facilidade, mas é aqui o mestre dizendo e registrando isso através do seu Guy Ballard. Então, anterior a esse período havia grandes aeronaves, né? O mestre diz aqui, olha, nesse período aí que o seu Guy Ballard está vivendo ali, né, que ele está presenciando tudo aquilo, o mestre diz, ó, antes desse período existiam grandes aeronaves, tá? Então a tecnologia era muito avançada naquele período também. Não é como a gente pensa hoje, falar, não, nós atingimos hoje um ponto de tecnologia fantástico, maravilhoso, nunca houve nada igual sobre a Terra. Infelizmente, ou vamos dizer assim, para frustração de muitos, já existiram coisas maiores ainda, né? E então essa civilização, nesse período que o Sr. Guy Ballard está aqui presenciando, o mestre está dizendo, antes disso aqui já tinham grandes aeronaves. Só que essas aeronaves, né, um pouco atrás, elas eram utilizadas de uma forma mais intensa. E aí o povo foi alcançando um nível de crescimento tal que foram dispensando essas aeronaves e conseguiam simplesmente trafegar, se deslocar nos seus corpos sutis de um lugar para o outro sem precisar de transporte material propriamente dito. E aí passou-se a utilizar essas aeronaves somente para deslocamentos muito mais distantes, longos, né, que era uma outra exigência, uma outra necessidade. Mas os deslocamentos mais próximos as pessoas faziam através do seu próprio corpo sutil, como o Sr. Guy Ballard fez, né, teve a experiência, simplesmente saía do corpo e ia até um determinado lugar.
Então, essa era a população vivia assim naquela época. E aí dá para a gente ter uma ideia do que realmente é uma tecnologia avançada, né? Ou seja, eu não preciso de uma máquina para poder me deslocar. Então, eles dominavam a gravidade, né? O corpo físico levitava, foi isso que chamou muita atenção do Sr. Garibaldi. Ele falou, puxa vida, eu tô flutuando aqui, né? Eu estou caminhando, mas eu estou caminhando no ar, que coisa impressionante. E realmente é algo para nossa concepção aqui atual, falar assim, gente, isso é incrível, né? Fabuloso. E algo muito interessante também aqui, o mestre fala, olha, o ouro naquela época, né, naquele período, era muito comum e não tinha nenhum valor comercial, porque o ouro era ele tinha uma finalidade de purificação e de equilíbrio, ele era revitalizador, era uma força, uma energia que era utilizada somente para fins, a gente chamaria hoje de fins terapêuticos, né? Aquela finalidade que é para beneficiar o corpo, a mente, enfim, trazer essa sensação de equilíbrio em relação a essas estruturas que nós temos, que é o corpo físico, mental e emocional. Então o ouro era utilizado com essa finalidade, não tinha o efeito, o interesse comercial que nós temos hoje. Então, a humanidade atualmente ela desconhece a origem real do ouro e inclusive o seu uso, para qual finalidade realmente o ouro existe no planeta. Não é para absolutamente nada disso que a gente vê hoje em joias, né? Esse valor que está completamente distorcido, distante daquilo que é a sua realidade, como ser utilizado como lastro, né? Para uma economia, para o poder de um povo, né? O poder econômico de um povo não tem nada a ver com isso, né? Não é essa a finalidade do ouro, mas nós somos distorcendo ao longo de muito tempo, né, o uso real das coisas. Então, o ouro, ele cresce dentro da terra, de acordo com o que o mestre passa para o Sr. Garibaldi, como se fosse uma planta, como se fosse um vegetal. Ele cresce, ele se desenvolve dentro da terra. Por quê? É uma energia purificadora, é uma energia que revitaliza e equilibra todo o solo e ajuda no crescimento da natureza e inclusive da atmosfera que nós respiramos. Então, o ouro ele tem uma outra finalidade completamente diferente. O ouro não vem com esse propósito, essa ideia, né, de uma utilização, como nós falamos, através de um comércio. Muito pelo contrário, ele é energia precipitada, que ele é energia condensada, pura, para que a gente possa utilizar de uma outra maneira, de uma maneira que nos beneficie em outras esferas, né, de percepção, e não nesse sentido, infelizmente, egoísta. Então, o propósito do ouro dentro da terra, sobre a terra, é para descarregar a sua qualidade, a sua energia, a sua força purificadora que vai revitalizar, que revitaliza toda a estrutura atômica do mundo. Então é para isso que o ouro existe e é por isso que o ouro está aí, na verdade, em grande escala espalhada pelo planeta, e os homens, né, buscam isso, tem as corridas pelas jazidas de ouro, né, por essa busca, por conta do interesse comercial. Mas o ouro, ele, vamos dizer assim, a gente consegue acessar uma pequena parcela dele, só que o ouro está espalhado realmente por todo o planeta, porque ele capta essa energia que vem do Sol, inclusive, e o ouro ele é considerado, de acordo com aquilo que o mestre fala, como se fosse raios de sol precipitados. Tá? Por quê? Porque ele traz toda essa energia que vem do Sol para baixo do solo, né? Internamente na Terra. E ele se torna um termorregulador, ou seja, ele controla a temperatura interna da Terra. Algo que a gente não conhece, algo que a gente não encontra necessariamente aí nos livros ou que os pesquisadores já têm alcançado, né,
essa referência. É claro que o ouro hoje já tem alguns outros destinos, como por exemplo o pessoal vem utilizando o ouro em circuitos eletrônicos, aí na área da medicina, percebendo que o ouro tem alguns efeitos terapêuticos. São os primeiros sinais aí de que o olhar, né, de alguns pesquisadores está se voltando para aquilo que é a proposta original do ouro, que vai muito além, né, como a gente está vendo aqui. Então, a ciência realmente desconhece essas atividades, né, ou esse propósito. A energia solar, ela passa através do ouro no interior da Terra. Então, como nós falamos, é como se fosse raios de sol precipitado. Por isso a corzinha do ouro ali, né, o douradinho. É exatamente isso. O uso correto de uso de energia para elevação, para a gente realmente conseguir trazer essa elevação vibracional. Essa é a proposta, é o uso real do ouro. Então, quando a humanidade se libertar, né, de todas essas condições que foram criadas, que foram aí estabelecidas, então o ouro ele vai voltar a circular e todas as pessoas terão aí com toda certeza acesso a isso de maneira natural e à vontade, inclusive, que é o que acontecia naquela época com o povo, né, dessa civilização, desse reinado. Então, o mestre diz assim, devido aos depósitos de ouro em todas as cordilheiras, olha só, em todas as cordilheiras, é possível encontrar na vida das montanhas uma saúde e vigor que não se encontram em nenhuma outra parte sobre a superfície da Terra. Então aqui o mestre deixa muito claro, olha, quando a gente vai para as montanhas, quando a gente vai aí entra em contato com essas áreas que são mais distantes e que o homem não conseguiu chegar, explorar, destruir, a gente sente um revitalizar. Ali existe ouro, ali internamente as terras, as jazidas, elas estão ali, nos grandes depósitos de ouro que estão nas grandes montanhas, nas cordilheiras. Então, é por isso que a gente sente essa energia muito forte. E aí a gente fala, né? Nossa, como é bom estar em contato com a natureza. Sim. Por quê? Porque a natureza preserva essa energia original, ou seja, ela não vai lá e arranca o ouro para uma finalidade que não seja a sua original, né? Então, naquela época, o povo precipitava não só ouro, como também joias direto do universal. Então, o ouro que a gente fala, né, o ouro que está embaixo da terra, eles conseguiam, através da substância universal, captar isso e produzir ali o ouro e joias. Mas para quê? Para embelezar? Para deixar? Não, para trabalhar isso como, utilizar isso, melhor dizendo, como um instrumento terapêutico, um instrumento de elevação vibracional e não simplesmente como um adorno ou uma direção comercial, né? Então, o uso das joias tinha uma outra finalidade naquele período, dentro desse tempo, né? Os edifícios tinham domos e decoração em ouro puro, olha só, por quê? Só por conta de decorar? Não. A beleza aí, ela ia muito além dessa questão, era a energia emanada por conta, né, do ouro sendo utilizado. Não simplesmente porque alguém queria comercializar e falar, olha, eu construo aqui para você, mas você me paga tanto. Não era nada disso, muito pelo contrário. A capital, né, era conhecida como Cidade do Sol, tamanho brilho, olha só que interessante, né? A capital desse reinado era conhecida aí como a capital do Sol, porque era repleta de ouro, então as pessoas viviam ali dentro daquela energia tão forte, tão poderosa. E, claro, que naquele período, infelizmente, né, ou seja, dali para frente, como a gente vê, né, 20 mil anos depois, a queda do homem acontece. Então já existiam algumas pessoas que estavam se voltando mais para os prazeres do que necessariamente sustentar a elevação da vibração conforme o mestre orienta, conforme o mestre explica. Então aqui a gente chega num ponto em que as orientações do mestre já vão mostrando aí o que acontece, né, com essa civilização. Ele já vai começar a relatar isso, e é onde a gente vai entrar na próxima aula, tá bom? Então aqui nós temos esse conteúdo
que é riquíssimo, maravilhoso, nos traz aí realmente grandes reflexões, né? Dá para a gente pesquisar, buscar outras informações, mas já dá para perceber aí quão maravilhoso é, né, essa busca, né, essa intenção, esse caminhar através da sabedoria. Então, aproveitemos isso. E fica aqui meu agradecimento, meu desejo de muita paz, luz, sabedoria a todos nós. E qualquer dúvida, comentário, acréscimos, por favor, é só encaminhar aí através da área do YouTube ou e-mail, enfim, nós vamos estar sempre em contato. Então, gratidão pela atenção e muito amor e luz. Bênçãos, até a próxima aula.